E a partir de amanhã começa a primeira reunião do Fed. São 2 dias de reunião para decidir os juros nos Estados Unidos. A decisão só sai no fim do segundo dia da reunião, que é a quarta-feira. Enquanto isso, as pressões sobre Jerome Powell e o Fed continuam crescendo, e sobre isso eu converso com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos e professor coordenador de economia da ESPM. Professor, o que esperar desta super quarta agora com pressão lado a lado ali, marcação homem a homem? Boa noite, professor. Boa noite, Naka. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu penso que não vai ter uma grande surpresa. Imagino que o Fed mantenha a taxa, né, a despeito de toda essa pressão. Isso é importante, né? Sempre existem pressões sobre os bancos centrais. O importante é que eles se mantenham firmes, não é? Que eles não cedam a essas pressões políticas, né? A gente tinha visto isso acontecer lá no ano passado, quando o presidente Lula, né, ele fazia uma pressão muito grande em cima do Roberto Campos Neto, e o Trump faz uma pressão em cima daquele presidente do Banco Central que ele próprio colocou lá, né? Inclusive, no outro dia, ele falou que foi uma das piores escolhas que ele tinha feito, né, ao longo do primeiro mandato. Eu imagino que não há espaço para o Fed trazer juros abaixo nesse momento. A minha percepção é que ele vai provavelmente indicar um afrouxamento a partir da outra reunião, da reunião de setembro, e aí provavelmente teremos 2 quedas de 25 até o fim do ano. Mas vai depender muito dos dados também, porque a gente também não pode esquecer que toda essa questão, esse imbróglio tarifário, ele não dá muito conforto, não dá muita segurança, né, para o Banco Central trabalhar com uma certa firmeza, né? Muito especulação. Então, a gente vai precisar observar os dados, mas acredito que na quarta-feira ele não irá fazer nenhum movimento. Professor, a gente conversando com economistas e observando as projeções para a inflação nos Estados Unidos, me parece que a preocupação com o impacto das tarifas nos preços, ali na inflação, no CPI, parece que estão bem controladas. O senhor concorda com isso? As tarifas, elas vão ser impostas, elas passarão, de fato, a influenciar a economia, mas o bicho-papão da inflação não vai sentir, não vai se alimentar de tarifa? Bom, Naka, eu discordo dessa visão. Eu gostaria de poder ser tão otimista a esse ponto. Várias vezes tenho falado que essa inflação que emergiu depois da pandemia não é uma inflação tão simples, né? A gente tem visto ela teimosamente alta em todos os lugares do mundo. Lá não está sendo diferente. E se nós supusermos, né, que essa questão tarifária, em algum momento, né, vai fazer preço, né, então é mais provável que a gente tenha ela mais para 3% do que para os 2%, que é a meta do Banco Central americano. Mas, de qualquer maneira, não é, todas essas pressões políticas, a gente tem que lembrar, Naka, que supostamente o Jerome Powell ele sai em maio do ano que vem, não é? Então, a gente ainda tem aí um bom período de tempo, algumas reuniões, né, do FONC, para que o Banco Central possa agir, não é? Como eu mencionei, acredito que ele vai fazer em conjunto, né, 2 de 25, uma queda de 50 pontos até o fim desse ano. Mas, eu repito, não é uma situação tão confortável. A gente também não pode esquecer, Naka, que a economia americana ela tem questões fiscais importantes, não é? E a gente também sabe que quando temos um fiscal com problema, que isso acaba sendo um fator motivador para a inflação a médio prazo, né? A gente tem os americanos têm um déficit muito elevado, em torno de 7% do PIB. Eu sempre falo, os americanos estão pagando 3 bilhões de dólares dia em serviço de dívida, é muita coisa, né? A relação dívida-PIB deles é crescente.
Então, temos um ambiente que não é muito favorável. Agora, um ponto que me parece muito interessante, Naka, que eu quero também trazer aqui para a discussão, é esse excepcionalismo que a gente tem visto no mercado financeiro americano. Não é? A gente viu as bolsas, a gente tem visto as bolsas americanas fazendo máximas atrás de máximas. Semana passada inteira foram de máximas históricas. Se você pegar, né, os indicadores, eles estão muito, muito exagerados na minha leitura. Então, tudo isso também acaba, de alguma maneira, fazendo, né, com que o Banco Central se sinta pressionado. Né? O mercado financeiro trabalha que o Fed irá cair o juro a partir da reunião de setembro. E isso dá um certo conforto, né, junto com os resultados corporativos, especialmente, né, das empresas que eles chamam lá das sete magníficas ligadas ao setor de tecnologia e inteligência artificial. E essa semana está cheia de resultado, né, dessas empresas. Por exemplo, a gente viu uma dessas empresas na semana passada com um resultado que não foi muito bom, não é? Eu estou me referindo à Tesla. E mesmo assim, o mercado deu de ombros, ele continuou fazendo o máximo. Então, é perigoso quando a gente olha mercados financeiros somente numa direção, como se não tivesse, né, a outra hipótese de realizações, de quedas. Isso, para mim, é um dos grandes fatores de preocupação que eu tenho ao longo desse segundo semestre. Muito bem, professor Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos, coordenador de economia da SPM. Vamos conversar muito ainda, professor, sobre esse excepcionalismo do mercado, especialmente agora que as reuniões do Fed têm até capacete, como a gente viu nas imagens. Professor, obrigado pela conversa. Desculpa o tempo breve aqui, a gente está no finalzinho do jornal. Obrigado, boa noite. É sempre um prazer, Naka. É só convidar que a gente está aqui. Até logo.